Eu sou apaixonado por cérebro humano, né? Uhum. Eu tenho uma palestra que eu dou nas empresas e até algumas imersões chamada Criando um Super Cérebro. Eu vou querer falar também especificamente sobre isso. Super cérebro. O Se que quiser, a acontece? gente já antecipa. Já O que é o já super vamos cérebro, conectar, então? né? O que acontece? Vamos entender um pouquinho a evolução do nosso cérebro. Quando a gente pensa em comportamento humano, todo comportamento humano começa no cérebro. É cérebro, cérebro, cérebro. Então, nos últimos anos, desde a época que eu saí da faculdade, que eu fui buscar conhecimento, quando você estuda meditação e neurociência, muito se fala sobre cérebro. Então, eu acabo estudando muito sobre cérebro. O que acontece? O nosso cérebro, ele é uma das máquinas, para quem gosta de tecnologia, é a máquina mais potente que existe. Ela é criadora das outras máquinas, não tem nenhuma máquina igual a ela. Ela é inteligentíssima, ela é sensacional. Olha o potencial que a gente tem de civilização nos últimos 100, 200 anos com maior utilização desse cérebro. O cérebro tem só um objetivo, quando a gente estuda cientificamente, ele tem o objetivo de nos manter vivos. Então você imagina que a gente tem uma super máquina que é capaz de criar esse mundo moderno. Só que ela não foi criada para isso. Ela foi criada para que você sobreviva. E sobreviver não tem a ver com qualidade de vida. O seu cérebro tem uma missão inerente de manter você vivo a qualquer custo. E isso, se a gente for pensar bem, nos últimos milhões de anos de evolução neurológica, não estou falando de ser humano que a gente não tem tudo isso de vida na Terra, mas tem 200 mil anos de ser humano, assim, né, parecido com o que a gente é hoje em dia. Mas quando você estuda o cérebro humano é fascinante porque ele é a soma total de todas as espécies. Então, na base do ser humano, na base da coluna cerebral, você vai ter o semelhante a jacarés, por exemplo, aos répteis. Como se fosse uma cebola. Então, você vai somando, somando, e você vai tendo várias outras espécies que têm essas estruturas. É como se essas estruturas estão sendo testadas na natureza em outras espécies, e nós temos a soma total no cérebro humano de todas essas estruturas. Você tem uma ideia, por exemplo? Esse cérebro aqui mais na base, o cérebro reptiliano, tem aí seus 400, 500 milhões de anos de maturação. Então, quando você analisa fósseis, nós temos estruturas dentro do nosso cérebro que já tem tempo de vida na Terra de 500 milhões de anos. Aí você vai subindo, obviamente vão ficando mais recentes. O último é o neocórtex, é o que faz nós sermos animais pensantes, que a gente consiga ter sentimentos sobre nossos sentimentos. Um cachorro tem medo? Tem medo. Agora a gente pode ter vergonha de ter medo, a gente pode ter culpa de ter medo, a gente pode estar com raiva de sentir medo. Essa é uma habilidade que só os humanos têm. Camadas de sentimentos que está no neocórtex. Aí você vai subindo, por exemplo, dentro do nosso cérebro tem duas feixes que são chamadas cientificamente como se fossem de amêndoas, que são conhecidas como amígdalas cerebrais. Qualquer estudo que você fizer de search de ansiedade e estresse, você vai cair em textos de amígdalas muito divulgados em revistas de neurociência, até Forbes, exame. A amígdala cerebral não é a amígdala da garganta. Sim. Ela é região, é um feixe de neurais que passam as nossas emoções. Ela tem, de tempo de existência na Terra, alguns cientistas dizem, 200 milhões de anos. Então ela está presente em outras espécies por 200 milhões de anos. Lembra que o nosso neocórtex tem apenas 200 mil anos. Ele é um bebê que talvez pareça até extinto. Eu tenho um cientista que fala que quando na Terra uma espécie é testada, 200 mil anos não é garantia de que ela vai continuar existindo. Se tem milhões de anos, ok. Então a gente está usando uma estrutura cerebral que é muito nova. É um teste da natureza. Não dá nem para dizer que deu certo. Não, exatamente, por isso que está no caos que está hoje em dia. Essas amígdalas cerebrais que têm 200 milhões de anos, elas processam várias emoções nossas, os cientistas dizem, mas a principal dela é medo. Ela é uma especialista em escanear medo 24 horas por dia. Ela dá preferência para o medo, porque medo é questão de sobrevivência. E pense que o nosso cérebro está aqui para nos manter vivo a qualquer custo. Então, na dúvida, eu vou sentir medo para me proteger. Sempre vai ser a via do medo. Aí eu vou te dar um exemplo. Ela funciona 24 horas por dia no seu cérebro inconsciente. Ela funciona numa velocidade de 20 a 40 milésimos de segundo, ou seja, ela sente esse ambiente que a gente está aqui agora a 20 a 40 milésimos de segundo. Você divide um segundo em 1000, em 20 a 40 milésimos de segundo, ela vai processar os estímulos desse ambiente e entender ameaça ou não é ameaça, seguro ou não estou seguro, preciso fugir ou preciso me atacar para poder sobreviver. Ela está constantemente buscando esse sinal. E o nosso neocórtex está aqui conversando comigo, você que está no podcast ou assistindo, funciona a 400 milésimos de segundo. É muito 10 mais lento, vezes mais lento. Então, você, por exemplo, se eu pego um comercial de televisão e eu pisco a imagem de uma aranha é uma questão de milhões de anos perigoso para o nosso cérebro. Ele reconhece aranha, cobra, etc. A sua amígdala, quando os cientistas fazem teste, ela brilha. Se eu pisco uma imagem subliminar
de 30 milésimos de segundo a 40, a sua amígdala cerebral vai ver essa aranha. Você está assistindo o filme não, porque eu pisquei aquela imagem a 40 milésimos de segundo. Você só veria se eu piscasse ela com 400 milésimos de segundo, mas a sua amígdala viu. Então a nossa ansiedade maior, tem um autor fantástico, um médico psiquiatra de Harvard, Srinivasan Pillai. Ele é um médico hoje em dia, um dos especialistas de medo e ansiedade no planeta. E ele fala sobre isso no livro dele, Life Unlocked. Não sei se tem em português a tradução. Um livro fantástico, Srinivasan Pillai. E ele explica muito sobre essa questão da amígdala cerebral e como ela escaneia o nosso ambiente 24 horas por dia. Tá bom, Juliana, mas o que ela está buscando? Ela está buscando ameaça. O que são ameaças para uma amígdala cerebral? Som alto. Cheiros fortes. Se eu queimar um papel e você estiver deitado dormindo pesado essa noite, você vai dar um pulo da cama. Quem que estava lá sem descansar 24 horas por dia essa amígdala cerebral? Você está dormindo lá gostoso na cama, eu bato palma, você pula da cama. Por quê? Porque em 30 milésimos de segundo você vai pular da cama. Ela consegue ativar toda a sua musculatura, ela coordena toda a sua função endócrina e ela te joga da cama em 40 milésimos de segundo dando um pulo. Tanto que a gente gosta daqueles vídeos de pegadinha, é ver a função da amígdala das pessoas. Ou quando você está na rua, você tropeça, você vai se proteger e depois você vai entender o que aconteceu. Se esse teto cair agora, nossas amígdalas cerebrais em 40 milésimos de segundo vão acionar o corpo todo para a gente se proteger e nós, neocórtex, só vamos entender que o teto caiu em 400 milésimos de segundo. Sim. Então você imagina o seguinte, nós somos muito mais inconscientes do que conscientes. 80% do nosso cérebro, alguns cientistas dizem, funciona na base da inconsciência, do automático, de milhões de anos. E aqui quem está conversando comigo agora é só o neocórtex, 20%. Então quem manda, na verdade, não é o neocórtex. Quem manda são os 80%.